Eu resolvi fazer esse vídeo especial aqui com os meus filmes preferidos de 2023, uma forma de encerrar aqui o ciclo do Chovendo Sapos nesse ano e também encerrar aí nosso tradicional listão que a gente vem fazendo aí desde o início da semana, com algumas categorias específicas aí do cinema. Que ao longo da semana aqui no Instagram a gente falou sobre algumas categorias específicas do cinema nacional, também falamos de atuações, falamos de algumas categorias artísticas e técnicas. Está tudo aqui no nosso arquivo do Instagram, também vai estar aí no nosso site de uma forma resumida, em um post lá no www.chovendosapos.com.br. Antes de falar sobre os meus filmes preferidos desse ano, eu queria deixar claro assim, os critérios da gente. A gente costuma falar de filmes que foram lançados comercialmente no Brasil em 2023. Então, vocês não vão ver, por exemplo, longas que integraram seleção de festivais nesse ano. E também vai ser muito comum ver na lista, por exemplo, filmes que são produções originais de 2022, mas que estão aqui porque elas estrearam nos cinemas ou chegaram exclusivamente nos streamings em 2023. Assim, não faz muito sentido também falar de obras que nem todo mundo teve acesso. Começo a lista com polêmica, né? Porque na 10ª posição eu trago Babilônia, do Damien Chazelle. O Babilônia é um filme que, como é de praxe na carreira do Damien Chazelle, vinha com muita expectativa. Não fez a carreira que muita gente pensou que ele ia fazer, sobretudo no Oscar. Mas eu gosto bastante do filme. Posso dizer até que eu prefiro ele do que o La La Land, que é um dos queridinhos da filmografia do Damien Chazelle. Gosto bastante desse olhar do Chazelle para essa história da fundação de Hollywood a partir de personagens que são outsiders, que não costumam protagonizar essas histórias. E por sua vez tiveram importância fundamental aí na formação da indústria do cinema. É um filme de extremos, ele é ousado, ele consegue ser sexy, mas ele é sujo, ele é ácido, corrosivo, tem um humor ácido, corrosivo, mas ao mesmo tempo ele presta uma reverência muito sensível ao cinema. Sem falar que eu acho que presenteia o público com uma das cenas mais loucas de rave, assim, que eu já tenho memória assim na história do cinema, que é essa cena que introduz o filme e que apresenta a personagem da Margot Robbie ao personagem do Diego Calva, os dois protagonistas dessa história. Bom, quem quiser conferir Babilônia está disponível no serviço do Paramount Plus e também na Globoplay para quem é assinante do pacote Telecine. Na 9ª posição eu trago Godzilla Minus One, que é um filme inclusive que foi comentado recentemente aqui no Chovendo Sapos, é uma das críticas mais recentes da gente aqui no Instagram. Eu acho que é um filme que faz uma reverência muito interessante para o Godzilla, para a origem do Godzilla ali na década de 50 no cinema japonês. Filme que consegue fazer esse filme de monstro, mas que ao mesmo tempo usa isso como uma forma de alegoria para tratar sobre o trauma da guerra no Japão. Faz isso de forma muito sensível, prestando atenção no desenvolvimento, no arco dramático desses personagens, principalmente ali no núcleo central. O Godzilla Minus One ainda está disponível nos cinemas. O 8º lugar vai para a sensação do ano, que é Barbie, da Greta Gerwig. Acho que a gente que está acostumado a fazer cobertura do circuito cinematográfico, sobretudo o circuito comercial, né? E essa temporada de filme de férias, dos blockbusters, a gente está acostumado a ver a indústria se apropriar de algumas marcas e fazer os filmes mais relaxados possíveis, né? A expectativa que a gente teria, por exemplo, de um filme da Barbie é que uma diretora pegasse essa marca e fizesse a história, sei lá, de uma jovem mulher no mundo cor-de-rosa e tal. Mas o que a Greta Gerwig faz é contar essa história dessa boneca que sai desse mundo cor-de-rosa e vai para o mundo dos humanos e tem uma verdadeira crise existencial. Eu acho que a grande pegada do Barbie é a maneira criativa como a Greta Gerwig, junto também, claro, do Noah Baumbach, que é também roteirista desse filme,
a maneira como eles se apropriam sempre de forma muito inventiva sobre esse material. Isso, assim, supera as expectativas mesmo daqueles que, como eu, assim, gostei muito das incursões da Greta num cinema de orçamento mais reduzido, como é o caso do Lady Bird ou do Adoráveis Mulheres. Aqui ela tem um orçamento robusto, ela faz um filme super ousado para quem trabalha na indústria, e ela supera expectativas. Margot Robbie adorável como a Barbie, o Ryan Gosling não tendo receio de rir da própria cara como o Ken, a America Ferrara marcando ali território com uma das falas mais importantes assim do ano. Tem um trabalho de direção de arte e de figurino extremamente interessante. Eu acho que, assim, superou as expectativas da gente. Barbie está disponível aí no catálogo da HBO Max. A última posição é de Martin Scorsese e Assassinos da Lua das Flores. Esse filme, ele mostra essa vocação aí do Scorsese para contar essas histórias em grande escala, que dão conta ali da gênese, né, da formação da história dos Estados Unidos, do país dele, né. Chega a ser até triste, né, constatar que o Scorsese ele tem 81 anos e eu não consigo ter na minha cabeça, vir na minha cabeça assim, um sucessor dessa geração do Scorsese. O Scorsese conta essa história do extermínio do povo Osage por homens brancos. Ele faz um filme ali de 4 horas, que é um filme que tem muito fôlego. Ele traz 2 atores que são recorrentes na filmografia dele, que é o Leonardo DiCaprio e o Robert De Niro, contracenando pela primeira vez uma obra dele. Traz essa atuação fantástica da Lily Gladstone, que promete aí ser uma das favoritas ao Oscar de melhor atriz do ano que vem. Enfim, assim, é um trabalho de mestre. Assim, da Lua das Flores, ele está disponível ainda nos cinemas, em algumas salas específicas, e também está disponível para locação aí em plataformas online como Amazon, Apple, Google Play. O 6º lugar vai para Jogo Justo, da Chloe Domont. Fiquei muito intrigado aí por esse thriller que trata do mundo corporativo e tensiona o mundo corporativo com relações de gênero. Eu falei aqui na época que ele me lembra muito a abordagem, o approach lá do Mike Nichols pro Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Eu acho que a comparação ela procede. O filme ele calcado em longas cenas de discussão entre o casal protagonista, que é o personagem do Alden Ehrenreich e da filha da Never. A partir do momento em que ela é promovida, o relacionamento desse casal aparentemente é harmônico, ele entra em crise. A gente vê essa relação deteriorar gradualmente aos olhos da gente, e a Chloe Domont faz isso uma tensão ascendente, sabe? O filme nunca perde o ritmo. Jogo Justo está disponível no catálogo da Netflix, é uma das produções originais do streaming. O 5º lugar da nossa lista vai para Passagens, do Ira Sachs. É um filme que explora o relacionamento amoroso dos seus protagonistas e testa esses protagonistas, leva eles aos limites. Triângulo amoroso aí, por vezes até um trisal formado ali pelo Franz Rogowski, pelo Ben Whishaw e pela Delia Exarchopoulos. Desenvolve muito bem ali a complexidade de cada um desses personagens, a dinâmica entre eles, as idas e vindas. Rogowski, ele interpreta um sujeito que está longe de ser aquela figura heróica, está longe da perfeição, pelo contrário, às vezes até causa uma certa repulsa no público. Ele é bastante narcisista, coloca os seus parceiros ali em situações bem complicadas. Sachs lida muito bem com a fluidez da sexualidade de seus personagens, aborda temas muito delicados como relações abusivas. Eu acho brilhante o tratamento desse filme, e sobretudo porque é um filme de 1h30 e ele tem tanta densidade, é bem impressionante. Passagem está disponível no catálogo do MUBI. No 4º lugar eu coloquei Os Banshees de Inisherin. Eu me surpreendi bastante com esse filme do Martin McDonagh, sobretudo porque é um cineasta que vem de um humor muito peculiar, e esse filme trata de maneira tão sensível os seus temas e os seus personagens, e acabou se tornando
um dos meus favoritos ali da temporada do Oscar passado. É um filme que fala sobre a importância da mudança, de andar pra frente, sabe, de se desapegar de algumas amarras, de algumas tradições, e conta tudo a partir dessa história do personagem do Colin Farrell, que vive nessa comunidade rural ali, isolada, no interior da Irlanda, junto com a irmã, e que busca entender por que esse melhor amigo dele se distanciou dele. A dinâmica do Colin Farrell com o Brendan Gleeson, que é algo a se destacar, a participação ali do Barry Keoghan, que é essa jovem revelação, esse ator em ascensão faz alguns anos aí, e também a Carrie Condon, que interpreta a irmã do Colin Farrell, que é um grande destaque do filme. Eu falo que como seria interessante acompanhar uma história solo dessa personagem. Os Banshees de Inisherin é um exemplo muito particular de como o Martin McDonagh ele consegue aliar características aparentemente opostas. Ele consegue rir daquelas situações, mas também consegue encontrar alguma emoção naquela história. Os Banshees de Inisherin está disponível no catálogo do Star Plus. O terceiro lugar na nossa lista vai para Holy Spider, que aí toma o nosso bronze. O filme do Ali Abasi foi destaque no Festival de Cannes de 2022, saiu dali com o prêmio de melhor atriz. Ele conta essa história de um serial killer iraniano, um serial killer de garotas de programa. E essa história, esse caso, ele é investigado por uma jornalista também iraniana, só que ela morou anos fora do país e retorna para esse país para investigar esse caso. É um filme que consegue retratar de maneira muito dura a realidade do Irã, principalmente temas que são muito caros à história do país, como essa questão da misoginia local, e ao mesmo tempo ele se apropria muito bem da história policial. Essa é uma versão iraniana de O Silêncio dos Inocentes. Atores muito bons também, né? Azar Ebrahimi, né, que venceu o Festival de Cannes, ela tá muito boa no filme. O Mehdi Bajestani, que é intérprete desse serial killer, faz um personagem muito complexo, assim, e faz muito bem, né? Alice Rahimi, que tem também uma breve passagem no filme como uma das primeiras vítimas do serial killer. Foram duas atuações, os dois últimos foram duas atuações, inclusive, que a gente lembrou no nosso listão. Holy Spider, ele está disponível no catálogo do Mubi. Daqui, a segunda e a primeira posição, eles durante alguns meses, assim, eles ficaram revezando quem ocupava o primeiro lugar. Eu fiquei com muito conflito sobre qual deles escolher para ser o meu filme preferido de 2023. Então são dois filmes muito especiais, né? Esse segundo lugar, né, nossa prata, vai para Os Fabelmans, do Steven Spielberg. Há anos que eu não via uma obra tão viva do Steven Spielberg. É um cineasta super importante, assim, para minha formação cinéfila. Pequeno, assim, eu me vi fascinado por E.T., o Extraterrestre. Jurassic Park é um dos filmes da minha infância, mas assim, nos últimos anos o Spielberg ele andava em um certo piloto automático. Eu acho que agora, quando ele faz um filme extremamente pessoal, autobiográfico, em que ele pode falar sobre a sua formação profissional e formação pessoal, formação humana, a partir dessa sua experiência com a sua família, dessa sua vivência com sua mãe e tal, ele faz um filme que tem um brilho, que tem um impacto muito grande. Consegue transmitir um calor humano, uma vida que assim fazia anos que eu não via num filme do Steven Spielberg, e que são características que sempre foram muito particulares e de destaque na filmografia dele. É um filme que trata assim sobre o rito de passagem de um jovem garoto, assim, de um jovem homem, né? Mas ao mesmo tempo ele fala sobre esse lugar das imagens em movimento na comunicação. Além disso, tem um dos desempenhos mais lindos da carreira da Michelle Williams, que interpreta a mãe do Spielberg de forma muito sensível. É uma interpretação muito bonita de assistir. Os Fabelmans pode ser conferido na Globoplay para quem é assinante do Telecine. Encerrando aí a nossa lista, o ouro vai para Close, do cineasta belga Lucas Dont. Acho que poucos filmes conseguem representar de maneira tão autêntica essa descoberta da homossexualidade ali na infância, entre a infância e a adolescência, como esse filme. O
Lucas Dont ele já tinha feito um longa bem impressionante antes, que foi o Girl, que contava a história de uma garota trans que tinha um sonho de ser bailarina. É um filme que é bem divisivo na recepção, mas eu acho que aqui no Close ele se firma como um diretor muito legal, assim, pra ficar de olho assim, nas coisas que ele pode fazer no futuro. Close conta essa história desses dois garotos que são amigos de infância e aos poucos eles vão percebendo uma mudança ali nos sentimentos que eles têm um pelo outro. É um longa muito sensível, que trata com complexidade a psicologia dos seus personagens. Tem atuações maravilhosas da dupla de meninos que é protagonista do filme. Os pais dos meninos também são atores muito interessantes. Enfim, eu acho que é meu filme preferido de 2023. Para quem se interessar, Close está disponível no catálogo do MUBI. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa singela lista que eu fiz. Eu queria aproveitar também o espaço aqui para agradecer todo o carinho e todo o suporte de todo mundo ao Chovendo Sapos, aqui no Instagram, no site, no YouTube. Eu sempre recebo retornos tanto online quanto presenciais muito legais sobre o conteúdo que a gente tenta fazer aqui. Eu queria agradecer mesmo o suporte de todo mundo nesse ano de 2023. Também desejar a todos uma ótima passagem de ano, que a gente tenha um 2024 muito melhor do que foi 2023. Eu queria desejar também que vocês tenham ótimas experiências no cinema, em casa, com os streamings, bons filmes para 2024. Mais um recado de sempre, assim, ajuda a gente que produz conteúdo de maneira independente, pequeno produtor de conteúdo. Como vocês fazem para ajudar a gente é muito simples, assim, segue a gente aqui no Instagram, interage com as nossas postagens, sempre dá like, comenta nossas postagens, isso é muito importante para quem produz, porque ajuda o conteúdo da gente chegar a outras pessoas. Muitas vezes a gente produz coisas e às vezes não alcança tanta gente por conta da ausência dessas ações. Então, qualquer ação nesse sentido ajuda muito a gente. Segue a gente aqui no Instagram, acompanha a gente lá no YouTube, segue a gente lá se inscreve no canal da gente lá no YouTube, ativa o sininho lá das notificações. Também acompanha a gente no site www.chovendosapos.com.br, acompanha a nossa produção também lá no Facebook, enfim. Mas eu espero um ótimo 2024 para todo mundo, ótimos filmes e até o próximo encontro.